Olá, turma. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje com o tema, ênfase nos aspectos microestruturais da redação para o Enem. Na aula passada, pessoal, nós estudamos aí a macroestrutura, certo? E hoje nós veremos a microestrutura. Então, a microestrutura, pessoal, ela diz respeito à coesão, né? Então, que coesão é essa? É a articulação gramatical, conexão, ligação e harmonia entre os elementos do texto. Então, todo o texto ele deve estar interligado, ok, pessoal? Então, vamos lá dar continuidade, né? Então, é fundamental na redação a apresentação clara das ideias e para se alcançar isso, as frases devem estar bem articuladas. Esses elementos coesivos, pessoal, eles dizem respeito aí às conjunções, aos advérbios e aos pronomes, para que a redação ela não fique repetitiva, ok? Então, os elementos de coesão, eles promovem o encadeamento das ideias. Por exemplo, a frase B retoma o elemento da frase A, o parágrafo B refere-se à informação do parágrafo A. Dessa forma, pessoal, a gente vai ter esse encadeamento lógico das ideias, ok? Nada pode estar solto, tudo deve estar interligado. Agora nós iremos ver isso, pessoal, na prática, certo? Aqui, pessoal, o tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse tema foi da redação de 2016, ok? Nós iremos analisar, como que os elementos coesivos, eles funcionam dentro dessa redação. Então, o título aqui é No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, ok? Lembrando, pessoal, que na redação do Enem não é obrigatório ter um tema, mas esse autor, ele utiliza esse título para dar ênfase aí na sua redação, ok? Então, no meio do caminho tinha uma pedra, Aí é uma frase retirada do poema de Carlos Drummond de Andrade, Do poema aí, No Meio do Caminho, ok? Vamos lá para a introdução, o primeiro parágrafo, como que esse autor escreveu o texto. Acompanhe aí no slide. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então vejam bem, pessoal, essa introdução, que eu digo sempre que é o abre alas do texto, esse autor ele utiliza logo desde o início, uma citação, Aí ele utiliza, essa parte aí da atualidade, o contexto histórico, Então ele cita, o século XXI, que é o período que ele vai falar, ok? E veja, pessoal, que ele cita logo que a intolerância religiosa é um problema. Então fica claro aqui que ele vai falar sobre a intolerância e que é de fato um problema. Veja aqui, pessoal, que ele utiliza aquela duas dicasinhas que eu falo, Colocar logo as duas frases dentro da introdução, que é que vai falar no decorrer do texto. Então, ele coloca os dois lados desse processo da intolerância. Ele coloca, por um lado, o país é laico, Ou seja, um ponto positivo, Mas ele coloca, por outro, Tem essas minorias aí, que sofrem essa opressão, certo? Então, depois vocês podem analisar direitinho, porque entre parênteses nós temos a análise, os comentários desse primeiro parágrafo. Então, entendam isso, Esse texto, ele está todo interligado, nós vamos ver aí no decorrer do texto. Continuando, vamos lá para o próximo parágrafo, Vamos iniciar o desenvolvimento. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Nesse cenário, tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado,
as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Então vejam bem, pessoal, né? Ele inicia novamente o desenvolvimento como se fosse iniciando o texto, certo? Então aqui não tem continuidade. Lembra daquela dica que eu já havia dito anteriormente? Então ele coloca logo aí, né? Ele fala sobre a Constituição Federal, né? Lembrem sempre disso, que no desenvolvimento eu já vou argumentar. Então ele utiliza a Constituição Federal, né, como um ponto fundamental, e ele fala novamente aí sobre a diversidade, porque é o que ele vai falar no decorrer do texto. Os elementos coesivos aí, pessoal, ele utiliza as palavras, por exemplo, ó, assim, né, que é um conectivo aí que indica uma consequência, né, que ele fala a consequência disso, apesar de ser laico aí, ser defendido na Constituição, assim ainda, né, nós temos muita diversidade. O próximo, né? Paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa, e destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Partindo dessa verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado e o abismo entre oprimidos e opressores tornou-se, portanto, maior. Galera, vejam aí como esse autor ele foi feliz, né, nesse texto. Por quê? Porque nós vimos aí que ele cita novamente o Estado laico, porque lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento ele coloca o tópico frasal sobre o Estado laico, né, dessa laicidade do Estado, e ele repete novamente aqui no tópico frasal, ou seja, aquela dicasinha que eu coloquei do parágrafo A está ligado ao parágrafo B e vice-versa, ele continua aqui dentro desse texto. Ok? Então aí ele coloca ainda, né, como ponto de argumentação, ele cita uma instituição, né, ou seja, uma instituição de autoridade, e ele ainda coloca um exemplo. Então não basta eu citar, né, um dado, uma fonte, eu tenho que estar citando o exemplo. Então veja que ele coloca o dado, ele coloca as porcentagens, ele coloca aí, né, quem são os envolvidos e sempre em argumentação de texto, a gente tem que ter esse cuidado, ok? Vamos continuar. Parafraseando o sociólogo Zion Bayo, enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Tomando como norte a máxima do autor, para combater a intolerância religiosa no Brasil, são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas a tríade Estado, escola e mídia. Aqui veja, pessoal, que ele cita, né? Ele coloca aqui um especialista, uma citação de um especialista, mas ele, dentro do próprio texto, ele contextualiza, então nenhuma informação está solta. E veja que na última linha, ele já coloca mais ou menos o que é que ele vai citar no próximo texto. Então, ele coloca aí, ó, que para combater a intolerância são necessárias uma tríade. Que tríade são essas? Estado, escola e mídia. Então, já diz para aí o corretor de que, né, qual é aí a intervenção social? Quem é que vai fazer parte da intervenção? Vamos ver lá o último parágrafo, né, a conclusão. O Estado, por seu caráter socializante abarcativo, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa e, através dos três poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade de culto e proteção. Então, quais são esses três, né? Quais são esses três poderes, né? Que ele já havia dito lá no parágrafo anterior? A tríade, né, galera? Vamos relembrar que era o Estado, né, a escola e a mídia. Vamos lá ver, ele vai citar aqui, ó, veja que os parágrafos eles estão interligados. Então, ele diz que
A escola, formadora de caráter, deverá incluir matérias como religião em todos os anos da vida escolar. A mídia, enquanto poder, deverá vincular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diversidades. Somente assim, veja aí, né, um conectivo, somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. Então, aqui, pessoal, nós vemos um exemplo dessa microestrutura da redação, onde os parágrafos eles estão interligados pelos elementos coesivos, né? Então, os parágrafos aí eles devem estar interligados. E os elementos coesivos aí, pessoal, nada mais é do que essa conexão de ideias de um parágrafo ao outro, ok? Então, nós concluímos aqui, né? Mais uma aula direcionada para a redação do Enem e até a nossa próxima aula, ok, galera?